Pela graça do Senhor, já estamos de volta. Bom, paramos no verso inicial, né? Vamos iniciar esse estudo que fala sobre o Natal ser uma festa pagã. E desde já gostaríamos de ler o verso inicial que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. É interessante que os irmãos notem que esse versículo já diz muita coisa, né, sobre o paganismo. Então, verso inicial, 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 21. Amém, irmãos. Que diz assim, ó. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Uau, forte, né, irmãos? Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Se nós participamos de uma festa que traz muitas mensagens de idolatria, saiba o seguinte, por mais forte que isso seja aos teus ouvidos, eu preciso falar. Isso é uma festa que vem dos demônios, tá? Se eu pego uma festa com caráter de idolatria e começo a participar dessa festa, por mais que eu queira santificá-la de alguma maneira, isso não tem como. Ela é algo idólatra e por isso acaba se tornando, se eu me sento à mesa para participar desse tipo de festa, eu estou sim me sentando na mesa dos demônios, né? E isso não tem comunhão com Deus. Deus, ou eu sou de Deus, né? A Bíblia até fala em mornidão, né? Não existe mornidão. Então, ou você é quente ou você é frio. Então, se nós fazemos aquilo que é de Deus, nós devemos fazer tudo aquilo que é de Deus e para Deus. Agora, nós não podemos misturar aquilo que é de Deus com aquilo que não é de Deus, com aquilo que é dos demônios, né? E desde já uma reflexão que eu quero trazer para vocês, até foi estudado na lição sobre o Natal que o pastor Eugênio trouxe aqui, e você tem a oportunidade de acompanhar, tem tudo gravado aí no YouTube e no Facebook. Na lição que o pastor passou, ele já falou um pouco, ele deu uma pincelada sobre as mentiras do Natal, né? Então tem muitas mentiras colocadas no Natal e eu gostaria que você já, desde já refletisse sobre essas mentiras. Primeiro, como bom cristão, né? A pergunta que a gente faz aí, vamos ver se você sabe responder essa. Você, quem é o pai da mentira? A pergunta que eu faço para você, que está nos acompanhando. Quem é o pai da mentira? Acho que todos sabemos, né, que é o diabo, o pai da mentira. Então, se nós chegamos para os nossos filhos, muitas vezes isso que acontece durante esse período, e falamos que se ele se comportar, vai vir um senhorzinho, né, com uma barba grande, vai trazer presente para ele. Ou quando nós falamos que Jesus nasceu nessa data, que nós comemoramos o aniversário de Jesus nessa data, tudo isso é real e verdadeiro? E se não é, que ambiente que eu estou criando dentro do meu lar? Que ambiente que eu estou criando para aquelas pessoas que eu estou passando essa mensagem, para essas crianças que estão recebendo essa mensagem? Então, desde já eu quero que você reflita sobre isso. Bom, entraremos no objetivo do estudo. Acho que o objetivo. Então, todo esse estudo aqui, a gente vai ficar aproximadamente 1 hora nesse estudo, ele tem um objetivo. E durante toda essa 1 hora, o objetivo vai ser entendermos que a festividade do Natal nada tem a ver com o nascimento do Messias. Pelo contrário, é uma festa pagã que, depois de muito sincretismo cultural e religioso, chegou no formato que conhecemos hoje. Então, esse é o objetivo do estudo. O objetivo do estudo, nós entendermos o que é essa festa. Nós entendemos que essa festa traz toda uma bagagem paganista e um sincretismo religioso e cultural, e que depois de pegar várias características de muitas culturas, ela chega nesse formato hoje, com, com a conversa de que esse dia representa o nascimento de Jesus, com a conversa de que nesse dia temos que reunir a família para celebrarmos, e afinal de contas nós vamos reunir a família para celebrarmos o quê? Se historicamente está provado
que Jesus não nasceu nessa data. Nós iremos celebrar o que, afinal? E é isso também que nós temos a oportunidade de ver durante todo esse estudo. A palavra diz assim, né? Jesus nos ensina o seguinte: conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Ninguém está aqui para atrapalhar o fim de ano de vocês, tá? Ninguém está aqui para frustrar as festas de vocês. Pelo contrário, nós estamos aqui para trazer uma verdade bíblica. E você vai acompanhar conosco, você vai concluir se isso é verdade, ou se você acha que o que a gente está falando aqui não tem proveito nenhum, tudo bem, fica à vontade. Mas se você entende que aquilo que a gente está trazendo é uma verdade, então receba isso como uma verdade. Agora, a nossa ideia é trazer essa verdade. E se você quiser aceitar, amém. E se você não quiser aceitar, amém também. Né? Ninguém é obrigado, existe o livre-arbítrio. Se as pessoas querem se apegar às mentiras e às lendas, como diz até 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4, ele fala um pouco sobre isso. Todos nós temos o livre-arbítrio, então, mas nossa intenção é falarmos sobre as verdades do Natal, sobre como surgiu o Natal. Quando nós sentamos e quando você diz assim para o outro, Feliz Natal, você está desejando feliz o quê, afinal? É isso que a gente vai ter a oportunidade de entendermos durante toda essa lição. Vamos entrar na pergunta 1, então. A pergunta 1 diz assim, onde teve início a comemoração do dia 25 de dezembro? Então, são fatos históricos, tá, irmão? Você pode entrar em qualquer site histórico aí, ou ler algum livro histórico nesse sentido. Eu até recomendo um professor chamado André Chivitarese, um professor de história muito conceituado nesse sentido, que é um doutor, inclusive, então eu até recomendo ele, se você quiser procurar um material mais concreto. Ele diz assim, muito antes de Jesus nascer, os romanos celebravam muitas festas pagãs, principalmente em dezembro. Entre elas estava a Saturnália. Um parênteses aqui, irmão, depois a gente vai entender melhor o que é a Saturnália, tá? Que começava no dia 17 de dezembro e durava de 2 a 5 ou até mesmo 7 dias. Então era uma festa longa aí de vários dias, né? Isso celebrado pelos romanos. Era um período em que as pessoas trocavam presentes e, por ser uma festa que apresentava abundância, até os escravos recebiam uma alimentação melhor. Também nos dias que se sucediam a Saturnália, havia comemoração do Ano Novo, que era uma festa de 5 dias, da mesma forma, com abundância de alimentos. E é claro, entre a Saturnália e o Ano Novo, havia a festa que era a mais importante. No dia 25 de dezembro era celebrado Mitras e Solo Invictus, data em que os romanos acendiam velas e fogueiras com rituais para afastar a escuridão. Mitras e Solo Invictus às vezes eram apresentados como sendo a mesma divindade e outras como sendo divindades distintas. Bom, então nós entendemos que toda essa festa de Natal, onde teve início esse dia de 25 de dezembro, nós entendemos que os romanos, eles celebravam muitas festas pagãs. Eles sempre tiveram esse costume de celebrar várias festas pagãs. Então já havia um sincretismo muito grande em Roma. E esses romanos, eles tinham, né, durante o período em que se conhece por Saturnália, inclusive ali a festa da Saturnália, né, eles comemoravam aí longos dias de festas. E essa Saturnália, ela inclusive tem uma relação muito grande com o Saturno, Deus Saturno. Então era um período de grande, muito alimento, um período de muito alimento. Isso se chama solstício. O início de todas essas festas é por causa do solstício. Até a palavra que eu estava tentando lembrar nesse instante. Esse solstício, ele é um período em que o sol, a parte clara do dia fica menor. Então, iniciaria o solstício de inverno. Então, o inverno iria começar. A partir desse solstício, o sol começaria a ficar mais forte. Os dias começariam, a parte clara dos dias ficariam mais
mais longas. Então, as pessoas aproveitavam que ia começar o inverno, isso no hemisfério norte, tá? Inclusive, no hemisfério sul, aqui, dezembro, é um período extremamente quente, né? Mas lá no hemisfério norte, começava, então, um período de muito frio. Então, era um período de abate de animais, porque agora eles iam ter que colher, fazer colheitas, colher muitos alimentos, e já não daria para sustentar muitos animais. Então, era um período de abate de animais, período de colheita. Então, um período de abundância de alimentos. Então, eles aproveitavam para festejar, começar a festejar o deus Saturno, que era o deus da colheita, inclusive. Então, eles aproveitavam para celebrar esse deus. E no dia 25 de dezembro, eles aproveitavam esse solstício e aproveitavam a palavra, inclusive solstício, ela vem de sol fixo, ou sol parado, ela vem do latim. Então, o momento em que eles achavam visualmente em que o sol parava num ponto específico. E eles celebravam também o Deus Sol, que é apresentado como Mitra ou também como Sol Invictus. Então, eles aproveitavam este momento para celebrar esse Deus, o nascimento desse Deus, inclusive Sol Invictus é porque o Sol invencível. Agora o Sol vai começar a ficar mais forte. Quando parece que ele está morrendo, ele começa a ficar mais forte, entendeu? Então eles aproveitavam esse momento para celebrar e adorar esse Sol, assim como em muitas culturas, onde o Sol é adorado e contemplado. Então isso foi essa a origem do dia 25 de dezembro. Então, nós já temos aqui quando que começa, quando que se inicia a comemoração do dia 25 de dezembro. Então, você já vê um sincretismo. Você já vê que tem a Saturnália, você vê que tem o solstício, você já vê que tem Mitra, você já vê que tem Sol Invictus. Então, tudo isso faz parte de uma festa que hoje chega aos nossos dias como Natal. Tá bom? No decorrer da lição, a gente vai falando mais sobre isso. Pergunta 2. Quando o Natal passou a ser observado como festa cristã? É interessante. Então, nós já vimos todo esse sincretismo que Roma tinha, nós já vimos tudo isso que Roma já comemorava, já celebrava. Agora, nós vamos ver quando que todas essas festas romanas, entre aspas, porque Roma também já copiou de outras nações isso, mas como que essas festas romanas chegaram a ser observadas como festas cristãs? Tá lá. Durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os cristãos não celebravam o Natal. Essa festa começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema que hoje é conhecido como Igreja Romana. A partir do momento que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, os líderes resolveram absorver essa festa pagã ao invés de torná-la fora da lei. Então transferiram essa data ao nascimento de Jesus com o argumento de que ele é a luz do mundo, assim como o solstício representava a luz que estava ganhando força. No século XVII, os reformistas repudiavam o Natal como uma invenção do catolicismo e chegaram a bani-lo de alguns lugares. Então, novamente, nós vemos aqui que agora, a partir do quarto século, ali depois de 3 séculos da era cristã, ou seja, durante no mínimo 300 anos depois que Jesus morreu, ninguém comemorou Natal. Nenhum cristão comemorou Natal. Mas a partir do momento, a Igreja Romana, ela começa a se apoderar de várias situações pagãs para pregar o Jesus que eles demonstravam crer nesse Jesus. Então eles já pegaram várias festas pagãs e começaram a trazer e apontar essas festas para Jesus, para que as pessoas se tornassem cristãs. Mas elas não deixariam as velhas práticas. Elas se tornariam cristãs com as mesmas práticas, ou seja, até diferente do que os evangelhos nos ensinam. Nós temos que nos tornar novas criaturas quando nós buscamos o cristianismo. Então, assim aconteceu com o Natal. O Natal sempre foi a festa preferida dos romanos. Por quê? Justamente por aquilo que nós falamos agora há pouco sobre a abundância de alimento. Então, até os escravos recebiam uma alimentação diferenciada naquele dia. Um mundanismo muito grande, tinha que ser um dia de festa, de alegria.
dia de se reunir, dia de trocar presentes. Então, tudo isso já acontecia muito antes da era cristã, muito antes de Jesus nascer, inclusive. Então, essa festa, por ser a festa preferida, ao invés da Igreja Romana, que estava chegando ao poder e juntando a força civil com a força religiosa, e fazendo do império um império ainda mais poderoso, o Império Romano, então o império e a Igreja Romana, eles resolveram absorver essa festa e jogar essa festa para aquele que um dia disse que era a luz do mundo, né? Jesus. Inclusive, as luzes de Natal, as velas que se acendiam, tudo isso tem a ver com o sol, tá? Não tem a ver com a luz do mundo que é Jesus, tem a ver com o sol. Essas pessoas, inicialmente, quando comemoravam lá a Saturnália, o Sol Invictus e Mitra, eles já acendiam velas com a intenção de afastar a escuridão. Ou seja, no momento em que o sol ganha força, agora a gente vai afastar a escuridão dos nossos lares. Então tinha todo um ritual religioso. E assim aconteceu também. Então, mas daí as pessoas transferiram isso para Jesus. Então, agora fica a teu critério, reflita você se Jesus recebe isso. Será que Jesus fala: nossa, que bom que vocês agora pararam de acender vela para Mitra, para o sol, e começaram a acender vela para mim, né? Será que Jesus fica contente, feliz com isso? Oh, obrigado por celebrarem o meu dia, justamente no dia de Mitra, justamente no dia do Sol Invictus. Obrigado por vocês cantarem parabéns para mim aí nesse dia, tá? Então, essa é uma reflexão que eu gostaria que você fizesse, você que está nos acompanhando. Nós, como Igreja de Deus, não celebramos essa festa, porque entendemos que nós temos que celebrar, e isso já foi também falado. É interessante você ver o estudo com o pastor Eugênio sobre o Natal, porque já foi falado o porquê, né? Nós celebramos aquilo que Jesus mandou nós celebrarmos. O que Jesus mandou nós celebrarmos? A ceia, né? O dia da morte dele, porque com a morte dele nós tivemos acesso à salvação através do sacrifício de Jesus, né? Então, louvado seja o nosso Deus por nos revelar essas coisas. Paramos na pergunta 2, né, irmão Luiz? Então, vamos para a pergunta 3. Como surgiu a árvore de Natal? Né? Bonita, né? A árvore de Natal. Quem diz que é feia tá mentindo também. Então, a árvore é até bonita. Eu, quando era criança, muitas vezes decorei essa árvorezinha, mas totalmente inocente, né? Mas como que surgiu realmente essa árvore? A base disso está no próprio solstício praticado pelos antigos povos do norte da Europa. Esses nórdicos aproveitavam essa ocasião para realizar uma festa de 12 dias. Era um período de colheita e abate de animais, que já foi falado aqui, por isso havia abundância de alimentos. Nessa ocasião, eles cortavam grandes toras e queimavam durante os 12 dias de festa. Eles também levavam para casa pinheiros que eram enfeitados. Esse costume foi agregado aos nossos dias como árvore de Natal. Há especulações de que havia rituais religiosos diante da árvore. Então, a árvore de Natal ela surgiu com os nórdicos lá, que cortavam a árvore, traziam para dentro dos seus lares e enfeitavam também com, inclusive, especulações de que existiam rituais religiosos em torno dessa árvore. Há quem diga que as pessoas adoravam essas árvores. Hoje aqui no Brasil nós não temos, né, mesmo quem comemora, quem celebra o Natal, não tem esse costume de cortar a árvore e jogar para dentro de casa, né? São raras as pessoas que fazem isso no Brasil. Mas em outros lugares, nos Estados Unidos mesmo, o costume é a pessoa ir lá e cortar uma árvore viva, levar para dentro de casa, enfeitar ela com bolas que brilham, inclusive uma relação muito grande com o sol, né? Bolas que brilham, com pisca-pisca, que acendendo luz, ou seja, trazendo a luz para dentro de casa para afastar a escuridão. Então as pessoas enfeitam lá e depois colocam os presentes embaixo dessa árvore. As crianças vêm e acham que foi um velhinho que trouxe, um Papai Noel que trouxe esses presentes. Ou seja, tudo coisa verdadeira, tudo verdades, né? Então nós vemos o tanto quanto mentira que é trazido e celebrado nessa festa. E no Brasil, normalmente se compra uma árvorezinha já montada, né? Aquelas pré-montadas que você chega e encaixa tudo, pelo menos
quando eu comemorava com a minha família, quando eu não tinha conhecimento disso, era desse jeito que a gente fazia. A gente ia lá, encaixava e pronto, a árvore estava pronta. Depois a gente só enfeitava ela. Enfim, então, mais uma vez, isso vem dos povos nórdicos, né? Que eram que aproveitavam a festa para trazer grandes toras lá, queimavam durante 12 dias aquelas toras, que eram os 12 dias de festas, né? Ou seja, um período de muita abundância de bebidas, bebedeiras e inclusive não muito diferente do Natal de hoje, né? O Natal de hoje, mesmo aqueles que celebram, eles o último que é lembrado nesse dia, inclusive, é Jesus, né? As pessoas querem saber de beber muito, de festar muito e de alimentar a carne, né? Vamos alimentar a carne, né? Nada de muita espiritualidade nesse dia. Tudo bem? Qualquer coisa, irmãos, vocês vão perguntando, depois a gente vai falar com o irmão Luiz ali, a gente vai ver se tem alguma dúvida nesse sentido. Se o irmão também, se quem nos acompanha tem algo a acrescentar aí, fiquem à vontade, irmãos. Algum comentário, tudo é bem-vindo. Nós estamos aqui para aprender com os outros, né? Uns com os outros aqui, para todos aprendermos juntos, né? Então, eu não sei tudo sobre o Natal, sobre essa festa, sobre esse paganismo. E se alguém sabe mais do que eu aí, também manda para mim, que eu quero aprender mais sobre isso, justamente para afastar o paganismo da minha casa, da minha vida. Amém? Pergunta 4. Essa é uma pergunta bem interessante, gente. Inclusive, até antes de entrar nessa pergunta, eu quero fazer um comentário sobre esse velhinho aí, o Papai Noel. Esse Papai Noel, ele é também uma construção de muito ateus, sabia? Eu já ouvi falar de muitos ateus que, quando eles descobrem a mentira que é esse velhinho, que esse velhinho, na verdade, nada tem a ver com a festa com Jesus e que ele nem existe, que era a mentira de que era o pai dessa pessoa, quando dessa criança que se vestia, se caracterizava como um velhinho e trazia presente, muitas pessoas vão deixando de acreditar em Jesus também. Elas começam a achar que tudo que elas acreditam sobre Bíblia, sobre Jesus, é mentira. E muitas pessoas abandonam a fé, abandonam porque começam a achar que tudo aquilo que foi construído na vida delas quando criança, inclusive a religião que você coloca na vida dela quando criança, tudo isso é uma mentira, né? E por que as pessoas chegam a essa conclusão? Porque realmente as pessoas mentem. Esse é um dia de mentira, é um dia que as pessoas mentem, que as pessoas enganam seus filhos. Infelizmente, é dessa maneira. O Papai Noel também tem origem pagã? Essa é a pergunta. Bom, essa lenda tem origem em um bispo do século IV, São Nicolau de Myra, que tinha o costume de dar presente. Santa Claus é a versão holandesa de São Nicolau, mesclado com Odin, tá? E isso você pode pesquisar realmente. Ele tem muita relação com Odin. Inclusive, eu digo o seguinte, que ele tem mais relação com Odin do que com o bispo lá, São Nicolau, tá? O deus pagão das festas que voava num cavalo de 8 patas. Junto com São Nicolau, sempre existiu uma figura diabólica que foi sendo omitida ao longo das comemorações, ficando apenas a personificação do bem. Agora, o Papai Noel, segundo o escritor Clement Clarke Moore, era um velhinho duende com roupas americanas que levava presentes em um saco, sendo puxado por 8 renas. Olha que interessante. Assim como o Odin, deus pagão, voava num cavalo de 8 patas, esse velhinho duende aí, ele também é puxado por 8 renas. Inclusive, em algumas culturas aí, as pessoas... No Brasil, a gente até não se apega muito a isso. Eu mesmo, quando era criança, não decorei isso. Mas tem muitos pais que ensinam seus filhos a decorarem o nome dessas 8 renas aí. Né? Eu não sei, então não vou aqui falar o nome de nenhuma. Não sei o nome de nenhuma. Mas as pessoas, então, sabem até o nome dessas renas. Então, assim como Odin voava nesse cavalo de 8 patas, esse velhinho aí também puxa um trenó, o trenó dele é puxado por 8 renas. O ilustrador nova-iorquino Thomas Nast foi quem fez a versão moderna do Papai Noel, que celebrava a infância. Então, quem desenhou esse Papai Noel vermelhinho, com roupas vermelhinhas, com um pouco mais gordinho, com barbas compridas e tal, quem fez esse desenho foi Thomas Nast.
Então, diferente de que muitas pessoas acham que quem inventou esse Papai Noel desse formato foi a Coca-Cola, não foi a Coca-Cola que inventou. Embora a Coca-Cola tenha uma relação com o Papai Noel muito grande, né? O marketing da Coca-Cola, ali na década de 30, com o Papai Noel que se vestia dessa maneira e tal, foi algo genial para o marketing, justamente para as vendas e para o crescimento da marca Coca-Cola. Então, Coca-Cola tem sim uma relação muito grande com o Papai Noel. Mas quem inventou esse Papai Noel aí no formato que nós conhecemos hoje, quem desenhou esse Papai Noel foi Thomas Nast. Tá ok? Tá bom? Então, eu gostaria que o irmão Luiz, você viu ali que no comentário nosso nós colocamos que junto com esse São Nicolau sempre existia uma figura diabólica. Então você deve falar, mas da onde isso? Eu nunca ouvi falar nisso, que o Papai Noel. Então o Papai Noel sempre vinha acompanhado de um demônio, tá? Esse Santa Claus ou São Nicolau, ele sempre era nesse formato que a lenda existia. Depois, com o passar do tempo, as pessoas tiraram esse demônio e deixaram só o Papai Noel, para não assustar ninguém, para deixar só como o Natal, como algo, um período só de alegria, só de paz. Então eles omitiram essa figura demoníaca aí. Temos a imagem aí, eu gostaria de pedir para o Luiz, olha aí, ó. Então essas são imagens que você encontra facilmente em pesquisas da internet sobre Santa Claus, ó. Também mais uma imagem aí, em que então o que acontecia? Qual que era a lenda? Primeiro chegava Santa Claus trazendo presente para as crianças que se comportaram. Mas as crianças que não eram comportadas, logo depois de São Nicolau, vinha um demônio. Você vê ali que uma criança está pegando presente, teoricamente a criança comportada está pegando um presente, enquanto que a criança que não se comportou está ali de joelhos diante da figura demoníaca, né, com medo da figura demoníaca. Então esse é o início desse São Nicolau, e era assim que o São Nicolau era vendido há um tempo atrás. Depois esse demônio foi sendo omitido dos desenhos aí, inclusive ele não vem mais no trenó do Papai Noel, tá? Mas antes ele chegava junto com o Papai Noel. Então são as 3 imagens que foram colocadas, né, irmão Luiz? Existem várias linhas, como eu falei, o Natal ele é um sincretismo religioso. Então, assim, são várias lendas. Existem lendas gregas, existem lendas egípcias. Então, são várias lendas que se misturam. Eu estou trazendo o Natal, o cristianismo que nasce em Roma. Então, eu estou trazendo mais o Natal visto do início em Roma. Tá? Porque nós sabemos que o cristianismo, que o cristianismo começa a virar com um império e começa a dominar ali a partir do terceiro, quarto século, através de Roma. Então eu estou trazendo essa linha romana do Natal. Mas existe sim a lenda de Tammuz. Tudo isso são mitos, né? Mitologia. A mitologia grega traz o Natal, a mitologia egípcia traz o Natal, a mitologia romana, nesse caso, eu estou trazendo a partir da linha de Roma. Mas existe sim Nimrod, né? Essa linha que a nossa querida participante está trazendo é uma linha que fala de Nimrod e é uma linha que fala de Tammuz, né? Que também, sim, existe. É uma mitologia, irmã. Não necessariamente é o que aconteceu, assim como o mitraísmo a gente entende que não é um deus, que é uma invenção e que as pessoas adoram Mitra. Né? O mitraísmo não é uma religião. As pessoas fizeram do mitraísmo uma religião em um período. Né? Depois, com o cristianismo, o mitraísmo acabou sendo esquecido. De alguma maneira, mas ele vive nos costumes que as pessoas continuam tendo. Então, existe essa linha que vem de Nimrod, que é uma lenda também, nós não descartamos essa lenda, tá? Não dizemos que é tudo mentira o que está nessa lenda, mas existe uma adoração a Tammuz e a Nimrod nesse período, sim. Inclusive, depois nós vamos ler Ezequiel 8, que fala de Tammuz, que tem uma relação com o Deus Sol também. Nós vamos ler na pergunta 5, porque até agora a gente falou de fatos históricos, tá? E se você construi, por exemplo, para falar sobre Mitra já é difícil. Você tem poucos vestígios sobre o mitraísmo na história. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas você tem pelo menos templos religiosos, inclusive, que foi dedicado a Mitra. Então você tem alguns vestígios históricos. Agora, quando se fala de Nimrod, por exemplo, que daí vem Tammuz e Nimrod lá, e tudo isso que
que a Sabrina colocou. Sabrina, né, irmãos? Isso. Que a Sabrina colocou. Aí você tem menos vestígios ainda. Então é difícil você falar de uma coisa que tem tão pouca prova histórica, né? Fontes históricas. São muito poucas fontes históricas. Mas existe sim essa lenda, esse mito de Nimrod ali, de Tamuz. E a gente acabou optando por essa linha de pensamento através de Mitra. Tá bom? Apreciamos aí a participação da irmã, ficamos felizes. E quem quiser também pode dar uma olhada aí nessa lenda e conhecer melhor a história de Nimrod. Mas nós preferimos vir por essa linha de pensamento aqui de Mitra. Tá bem? Tá ok aí? Tudo certo, irmão Luiz? Tá Então ok. essa é a explicação, tá bom? Agradecemos muito a participação. E é isso aí, irmãos. Quem quiser participar, vem, participa com a gente. É uma alegria, como eu falei, eu também tenho coisas para aprender aí sobre o Natal, né? E o que é certo, uma coisa é certa, isso aqui ninguém consegue provar o contrário. O Natal é pagão, tá? O Natal é pagão e eu quero afastar o paganismo da minha vida. Eu quero buscar aquilo que é santo, buscar aquilo que é do alto. Se isso é bom e é agradável, nisso pensai. Então eu quero pensar nas coisas que são de Deus, tá bom? Agradecemos muito a participação da irmã. A partir da pergunta 5 agora, a gente vai entrar em versículos. E a gente vai falar um pouco agora sobre a Bíblia. Porque até aqui nós estamos falando sobre fatos históricos. Então a pergunta 5, olha lá, o irmão Luiz já vai abrir para nós. Já vamos citar vários versículos. Note que até a pergunta 4 aqui a gente não citou muitos versículos. Mas agora, a partir da pergunta 5, vai ter vários versículos para nós analisarmos. Tá bom? Pergunta 5. Transferir todo o paganismo desta festa na intenção de celebrar o nascimento de Jesus seria agradável a Deus? Já vimos a relação inseparável que existe entre o Natal e a adoração ao sol. Agora veja o que Deus fala sobre adorar as constelações. Vamos ler aqui uns 2 versículos só, irmão Luiz. O Deuteronômio 4, tá? Versículo 19. Irmãos, todos esses versículos são excelentes. Se você está em casa, aproveite e dá uma olhada em todos os versículos que são citados ali. Mas vamos ler o Deuteronômio 4, e depois a gente vai ler o Ezequiel 8, que inclusive vai falar sobre Tamuz, sobre o que a Sabrina comentou com a gente lá, tá bom? Ó. E não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então o que Deus está falando aqui, gente? Não olhe para o sol, para a lua, para as estrelas e fique aí abismado, encantado a tal ponto de servir a eles e dizer que eles são Deus, a dar nome para eles, como foi dado o nome de Mitra, como foi dado o nome de Tamuz, como vem criando lendas aí, sendo criado lendas, inclusive de Nimrod, sendo criado outras lendas. Então, Deus já dá o conselho para não buscar a adoração a essa luz. Agora, a pergunta diz se seria interessante pegarmos esse paganismo e celebrarmos o nascimento de Jesus nesse dia. Ué, se o próprio Deus ele fala não se inclinar, não buscar essas coisas relacionadas ao sol, às constelações, aí nós vamos pegar tudo isso e transferir para o nascimento de Jesus e falar que estamos adorando Jesus ou adorando a Deus nesse dia? Então, certamente que Jesus e que o próprio Deus não se agrada, não é agradável a Deus esse tipo de coisa. Deus sempre repudiou esse tipo de coisa. Ezequiel 8, capítulo 8, dos 5 ao 18. Olha o que diz lá. Você vai ver o quanto que Deus já sempre repudiou essa adoração ao sol. Dos versículos 5 ao 18. Ezequiel 8, dos versículos 5 ao 18. Diz assim, ó. Então, uma revelação de Deus ao profeta Ezequiel. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me, filho do homem, vê tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário?
mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filhos de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por quem? Por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então está aqui. A gente vê já no templo sendo revelado ao profeta as abominações que, inclusive, sacerdotes, líderes do povo faziam. Mulheres chorando por Tamuz, os homens orando de costa para o átrio e de frente para o sol, adorando o sol. Então tudo isso já acontecia em Israel e Deus já achava aquilo uma abominação enorme, gigantesca. Deus repudiava aquilo. Agora, se Deus não aceitou aquilo vindo de Israel naqueles dias, será que Deus aceita isso? Agora transferirmos o dia do sol, o dia de Mitras, para Jesus? Será que Deus se alegra com isso? Então nós temos a certeza que não, né? Nós temos a certeza que Deus não se alegra desse tipo de coisa. Então está ali no restante do comentário, diz assim, ó, diante desses textos, fica claro que Deus sempre abominou esse tipo de celebração. Jamais receberia algo profano como sendo santo. E aqui a gente pode ler Levíticos 10:10. Aqui eu até estou com vontade de ler todos esses versículos. Vai tomar um pouco de tempo, mas são versículos muito bons. Ó. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então Deus mandou nós fazermos diferença entre aquilo que é santo e o que é profano, e entre o imundo e o limpo. O sincretismo, ele não faz diferença, ele junta tudo. Tá? Esse sincretismo religioso, ele junta tudo, ele junta o profano com o limpo, e eles tentam fazer tudo isso, juntar o Jesus, que nós cremos ser o Filho de Deus, com o que é algo santo, com toda aquela festividade pagã que é imunda e que é profana. Né? Eles tentam misturar tudo isso e dizer que é tudo santo. Só que Deus não aprova esse tipo de coisa, né? Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui no caso é colocado Mamon, mas eu poderia transferir até esse nome. Não podeis servir a Deus e a Mitra. Não podeis servir a Deus e a Tamuz. Não podeis servir a Deus e
e a todos esse paganismo que existe na festa do Natal. Eu tenho certeza que eu poderia substituir esse mamão por esses outros deuses. Porque ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar o paganismo, ou você vai agradar os outros deuses aí, celebrado pelas nações pagãs aí. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos. Assim sou profanado no meio deles. Ou seja, quando você não faz diferença entre o que é santo e o que é profano, você desonra Deus. Você está profanando o nome do próprio Deus. E Deus quer que nós façamos diferença entre aquilo que é pagão e aquilo que não é. Vamos ver na sequência aqui. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então, aqui está novamente falando da diferença que nós devemos fazer entre aquilo que é santo e aquilo que não é, aquilo que é pagão, né? A própria palavra profano pode ser substituída por pagão aqui tranquilamente, até porque é um dos significados de profano, inclusive. Não podeis beber do cálice do Senhor, essa aqui inclusive é a leitura responsiva lá, a leitura inicial que a gente fez, e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então está aqui. Então, a pergunta 5 diz assim: transferir todo o paganismo desta festa na intenção de celebrar o nascimento de Jesus seria agradável a Deus? O que você acha? Depois de tudo isso que a gente leu, o que você acha? Você acha que seria agradável a Deus? Nós acreditamos como igreja de Deus que Deus não se agrada desse tipo de coisa. Pergunta 6. Como povo de Deus, e sabendo das origens desta festa, qual deve ser a nossa atitude quanto ao espírito que envolve esta época do ano? Apreciava Deus o sincretismo ou a mistura da fé do seu povo com os ensinos do paganismo? É muito óbvio que o espírito natalino, olha que interessante, né? As pessoas gostam de falar desse espírito. Então você já vê que o Natal tem algo, tem um poder em volta dele, um espírito em volta dele, né? Mesmo transvestido de um período de paz. Então é muito óbvio que o espírito natalino, mesmo transvestido de um período de paz, de amor, de reunião em família, o nascimento de Cristo, na verdade está intimamente ligado a idolatrias, mentiras e paganismo. Ou seja, não tem ligação com o Espírito de Deus, que nos guia por toda a verdade. Desse modo, o povo escolhido por Deus deve fugir da idolatria. Então, eu gostaria de ler Jeremias capítulo 10, versículos 2 ao 5, e depois, para não ficar muito cansativo, irmão, a gente vai ler 1 Coríntios 10, 14. O irmão Luiz vai separar para a gente Jeremias capítulo 10 e depois 1 Coríntios também, no capítulo 10. Irmãos, leia Êxodo, leia João lá, os versículos em João são muito interessantes, que fala sobre o Espírito que nos guia por toda a verdade. O Espírito de Deus, ele nos guia por toda a verdade. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 10, versículos 2 ao 5. Assim diz o Senhor: não aprendeis o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, ou seja, uma árvore, tá? Obra das mãos do artífice, com o machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Então está aqui, já existia lá o profeta Jeremias já chamando a atenção das pessoas que pegavam árvores e levavam para dentro de casa, enfeitavam e depois começavam a adorar aquelas árvores, né? Então, esse é um costume pagão, ele fala, não sejam como as nações que fazem essas coisas. Então, nós também não devemos ser como um mundo que coloca todo esse paganismo para dentro de casa. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi
da idolatria. Então, nós vimos, olha, diante de tudo que nós falamos aqui, é impossível não entendermos que essa festa é uma festa idólatra, que é uma festa para Mitra, né, que não tem relação nenhuma com Jesus. E o escritor de 1 Coríntios, ele diz, fugir da idolatria. Então, é isso que nós cristãos, verdadeiros cristãos, devemos fazer. A pergunta 6 diz assim: como o povo de Deus, sabendo das origens dessa festa, qual deve ser a nossa atitude quanto ao espírito que envolve essa época do ano? Apreciava Deus o sincretismo, a mistura da fé do seu povo com os ensinos do paganismo? Bom, primeiro, nós não devemos participar do espírito do Natal, desse espírito dessas festas, porque esse espírito nada tem a ver com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus nos guia por toda a verdade. E nós já vimos que essa festa tem uma relação com a mentira. Segundo, Deus apreciava o sincretismo religioso, a mistura com o paganismo. Nós já vimos Jeremias falando ali da adoração à árvore ali, e nós já vimos que ele falava que isso é costume das nações. Então, esses costumes não devem pertencer àqueles que buscam ao Deus único e verdadeiro. Então, sabemos que devemos, como foi falado em 1 Coríntios 10, 14, fugir dessas coisas, fugir da idolatria. Amém? Irmão Luiz, mais algum comentário, alguma coisa lá? Então agora a gente vai entrar em curiosidades, porque é o seguinte, a gente falou muito de Mitra, a gente falou muito de Saturnália, e a gente falou muito do solstício. Então vamos explicar um pouquinho sobre isso, porque às vezes durante o estudo você fala, tá, mas eu não estou entendendo esses nomes, não são nomes que nós estamos muito habituados. Então pode explicar melhor? Sim, podemos explicar melhor ali, ó, curiosidades. Quem é o deus Mitra? Então um deus aí que foi propagado ainda mais em Roma, não é um deus. O início de Mitra é difícil enxergar na história, você não acha o início de Mitra assim facilmente, né? Não se chega a uma conclusão histórica sobre quando que começou a ser adorado Mitra, mas Roma que constrói os primeiros templos, né? Então a gente vai falar quem é esse deus romano aí, esse deus pagão Mitra. Bom, o culto ao deus Mitra surgiu no auge do Império Romano e chegou a dividir espaço, hábitos e crenças com o desenvolvimento do cristianismo. Ao longo da história, são escassas as pistas para compreender Mitra. O culto a esse deus pode ter surgido a partir de soldados romanos. Eles teriam importado a divindade de culto de outras regiões para o império, misturando com outras referências. Entre elas, por exemplo, está o sincretismo da religião persa com o helenismo. Então, dentro da religião persa e o helenismo aqui citado, você vai encontrar aí as lendas de Nimrod, tá? Essas lendas aí. Então, existe toda essa mistura dentro do mitraísmo também. Existem vários registros diferentes de Mitra em mitologias variadas. Olha, esse registro de Mitra, conforme a mitologia, ela é citada de maneira diferente, tá? E que torna difícil apontar uma origem precisa para o surgimento do mito. No entanto, é possível afirmar que rituais, mitos e templos mitraístas foram implantados pelos romanos, tá bom? Responsável pela criação do mundo, Mitra também era acompanhado por duas figuras, Cautes e Cautopates. Um deles segura uma tocha voltada para cima, enquanto o outro segura uma voltada para baixo, a fim de representar o equilíbrio entre os opostos e a harmonia da vida. Historicamente, existe uma semelhança com o cristianismo que pode ser comprovada. Antes de marcar o Natal cristão, o dia 25 de dezembro já era celebrado por seguidores de Mitra, ou seja, antes desse Natal que nós conhecemos hoje, né, e esse cristão aqui entre aspas, porque o cristão que comemora esse Natal não é um cristão estudioso e que entende o que é o cristianismo, mas então bem antes desse Natal que nós conhecemos nesse formato hoje, já era celebrado Mitra, tá? Os romanos celebravam o deus nessa data, cultuando o sol durante o velho solstício de inverno. Algumas igrejas em Roma, como a de São Clemente e a de Santa Prisca, foram construídas sobre mitreus. Olha que interessante isso. Algumas igrejas católicas, tá, em Roma, igrejas grandes e conhecidas aí mundialmente,
foram, ó, elas foram construídas sobre mitreus, ou seja, em lugares que se adoravam a Mitra. Em cima desses mitreus foram construídas a igreja de São Clemente e de Santa Prisca. Isso é um fato, no mínimo, curioso, né? Você vê da onde que vem esse costume do 25 de dezembro e como que isso surgiu e por que justamente através dessa igreja também, essa igreja foi construída em cima desses mitreus aí. É um fato, no mínimo, inusitado, né? E no mínimo interessante e curioso, tá? Tem mais uma curiosidade aí, né, irmão Luiz? O que é Saturnália? Era uma festividade da antiga Roma em honra ao deus Saturno, que ocorria em 17 de dezembro no calendário juliano e durava de 2 a 5 ou até mesmo 7 dias. Isso foi colocado lá na pergunta 1. Era uma festividade bastante comemorada, sendo muito popular em Roma, por Saturno ser uma divindade agrícola e a agricultura ser também a base dessa sociedade. Esses dias deveriam ser de alegria, faziam-se piadas e jogos de azar, jogos de azar eram realizados pelas ruas. Além disso, um costume comum na Saturnária era visitar amigos e trocar presentes. Alguns autores afirmam que a Saturnália foi comemorada até a era cristã, mas com o nome de Brumália. Ocorria o início do inverno e era uma festa em honra a Baco. Então a Brumália também já é uma festa a uma outra entidade aí. Em meados do século IV, teria sido absorvido pela comemoração do Natal, havendo uma continuidade nas práticas oriundas do festival. Então, o Natal é uma continuidade disso aí, da Saturnália, do mitraísmo, tá? E acho que ali na primeira ali, curiosidade, irmão Luiz, eu esqueci de pedir para o irmão colocar a imagem de Mitra, tá? Ver se o irmão acha para nós a imagem de Mitra, daí a gente vai mostrar as duas figuras com Mitra, ó. Então essa é a imagem de Mitra ali, ele está matando um touro, alguma coisa nesse sentido ali, e tá dos dois seres que a gente citou ali, Cautis e Cautopatas, eu acho que é o nome deles, um segurando uma tocha para cima e o outro segurando a tocha para baixo, representando aí um equilíbrio entre os opostos. Enfim, tudo isso aí, olha, você veja ali os raios solares na cabeça de Mitra, então você vê tudo o sol, como a adoração ao sol está explícita também nessa imagem, tá bom? E a última curiosidade, o que é solstício de inverno? Então, no solstício de inverno, dizemos que temos o dia em que a duração da parte clara é a menor do ano, o dia mais curto do ano, ou seja, o período em que o sol fica menos visível. Após o solstício de inverno, os dias vão gradualmente voltando a ficar mais longos. Por isso a festa do solo invictus, porque é como se o sol quase morresse, mas então ele mostra que é de fato vitorioso. Então por isso que as pessoas adoram o sol nesse dia, né? Porque é um dia que a parte clara começa a ficar maior, né? do que a parte escura. Ele começa a ficar maior a parte. Porque até o solstício, no solstício, inclusive, de inverno, lá no hemisfério norte, é em dezembro aí, nessa data que se comemora o Natal, mas aqui no hemisfério sul é ali por junho, julho ali, inclusive existe uma comemoração da festa junina, né? Então, é um momento em que o sol volta a ficar mais forte, porque o dia do solstício é o dia em que a parte clara é a menor do ano. Então, é um dia que a parte escura é maior. A partir desse dia, o sol começa a ficar mais forte. Gradualmente vai ficando até chegar no equinócio, né? Quando a parte escura e a parte clara são o mesmo período, duram o mesmo tempo, tá? É isso, você estuda em geografia e depois você dá uma estudada melhor aí. A gente coloca algumas referências aqui, algumas lições da Igreja de Deus que eu usei para fazer esse estudo. Também tem alguns sites e também tem algumas pesquisas acadêmicas, tá bom? E o documentário História Verdadeira História do Natal. É bem interessante esse documentário, tá bom? Mas sim, na verdade é um cristianismo, paganismo cristianizado.
Por quê? Porque se iniciou com o paganismo e se tornou cristão. Então, o início do Natal, o Natal é celebrado, no caso, essas festas pagãs aí, Odin, São Nicolau. São Nicolau já vem um pouco para frente, mas Odin, principalmente, e Mitra, Sol Invictus, Tammuz, tudo isso é celebrado muito antes, inclusive, de Jesus nascer. Então, é um paganismo cristianizado, né? Mas é lógico, o cristianismo vai abraçando outras coisas, é um sincretismo, na verdade. É o sincretismo religioso, o sincretismo cultural. Então, essas pessoas juntaram todas essas coisas e colocaram dentro deste bolo que se chama Natal. Irmão Luiz, eu quero pedir para você, não sei se você consegue, um versículo aí para mim, 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Para a gente concluir a lição, eu não podia deixar de citar esse versículo, até esqueci de pôr na lição, mas agora a gente acrescenta no estudo aqui, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Então é realmente isso, até uma coisa antes de eu ler aqui, até eu vou falar um pouco sobre isso. É triste, irmãos. Hoje eu vi ali muitos irmãos afirmar isso como uma mentira, e como as igrejas comemoram isso. E isso é muito triste, irmãos, porque a gente vê que pessoas que pensam estar agradando a Deus, na verdade estão desonrando a Deus, estão cometendo uma abominação enorme. Como foi lido em Ezequiel, as pessoas estavam dentro do templo, adorando ídolos. E isso acontece nos nossos dias. Então, aquilo que a gente achava que era tão bom, eu mesmo comemorei o Natal muitas vezes em família, e aquilo parecia ser tão bom. A gente até, em algum momento de nossas vidas, a gente não quer largar aquilo, porque a gente gosta tanto disso. Mas a verdade da Bíblia, a verdade, Jesus de verdade, ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Ele nos libertou disso quando nos fez conhecedor dessas coisas. Então, se afastar dessas coisas depois se torna algo prazeroso para nós. Mas é triste saber que tem tantas pessoas comemorando e celebrando essa festa como se fosse algo maravilhoso e algo bom, quando na verdade é um paganismo enorme e uma abominação a Deus. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, assim como foi colocado pelo pastor Eugênio ali no comentário, em que ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Muitos talvez vão ver esse estudo e vão falar: mas para mim não tem problema nenhum comemorar o Natal. Sabe por que isso vai acontecer? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus desejos, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, eles preferem ouvir as lendas, ouvir as fábulas, continuar com seus desejos de celebrar dias aí pagãos, porque são dias de abundância de comida, porque são dias em que você pode tomar aquilo que bebedeiras e satisfazer a carne. Então as pessoas preferem continuar com isso. E elas não querem nem saber o que o Natal faz. Elas não querem saber de onde ele veio, como ele surgiu. O importante para eles é continuar celebrando essa festa. E isso acontece porque o apóstolo Paulo já advertiu em 2 Timóteo 4, 3 ao 4. As pessoas preferem as lendas. Elas criam comichão no ouvido. Então vamos tampar o ouvido aqui. Não quero ouvir o que você tem para falar. Para mim, a sã doutrina é algo que não me comove. Então, eu não quero ouvir a sã doutrina, eu prefiro ficar com os meus conceitos, e eu quero buscar mestres que me ensinem aquilo que eu gosto, e não que me ensinem a verdade, tá bom? Falar a verdade muitas vezes é ser chato, né? Hoje em dia as pessoas enxergam nós como pessoas chatas, pessoas que, mas o que tem? Qual que é o problema de trocar um presente no Natal? Qual que é o problema de você participar aí de um amigo secreto? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema daquilo? Vocês são pessoas chatas, vocês são cristãos chatos. Isso pregar a verdade hoje é ser chato, infelizmente. Mas nós, como servos de Deus, os profetas foram apedrejados, foram presos,
Os discípulos, mesma coisa, eram presos, eram taxados de pessoas chatas, né, de pessoas que só atrapalhavam os povos, porque os povos queriam seus desejos carnais sendo satisfeitos. Amém. Irmãos, cada um segue aquilo que quer, mas todos nós responderemos por aquilo que fazemos. Provai os espíritos e vê se é de Deus. João fala isso, na lição está lá, depois você dá uma olhada na lição, alguns versículos que a gente não leu. Então, provai o espírito. Uma coisa é certa, irmãos, o espírito natalino é pagão. Então, esse espírito já está provado e sabemos que não é de Deus. Agradecemos quem ficou conosco até agora. Nós iremos fazer uma oração agora nesse instante e iremos concluir essa lição. A conclusão já está feita. O Natal é sim uma festa pagã e que todos possam refletir e possam buscar cada vez mais conhecer a Deus e seguir os seus ensinamentos, como foi colocado no início da lição. Sejamos praticantes da palavra dele, praticantes daquilo que ele deseja para nós, daquilo que ele quer de nós, e não praticantes daquilo que é o nosso desejo, e nem praticantes daquilo que o mundo nos ensina, e nem praticantes do paganismo. Amém? Então nós entregamos essa escola bíblica em nome de Jesus, e que a paz seja com todos.